Olá, sejam todos bem-vindos ao Tarô das 9. Eu sou a Andréia de Lucas e você está na Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida com o tarô. O arcano de hoje que eu trouxe para a gente bater um papo é a estrela. Eu não sei se eu já disse para vocês alguma vez aqui, se eu não disse, vou falar agora. Toda vez que eu trago um tema para uma live, um vídeo, eu gosto muito de ouvir a minha intuição. E aí, para quem está chegando agora e perguntando, intuição, como assim intuição? Preciso de intuição para ler tarô? Então eu tenho um recadinho para você. Tem vídeo aqui, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, um vídeo inteirinho só falando sobre intuição, se precisa ou não para ler tarô. Dá uma chegadinha lá, assiste, que eu acho que você vai se surpreender com a resposta. Então aqui, voltando para o nosso papo, então eu sempre ouço a minha intuição, eu sempre gosto de deixar os meus ouvidos abertos para aquilo que eu tô sentindo, para poder trazer. E essa semana me bateu muito forte o arcano da estrela. E faz todo um sentido, uma vez que semana passada a gente abordou os regentes de 2023, né? A gente deu um olhar do tarô, né? Dos arcanos do tarô, sobre os regentes que a astrologia e a numerologia trouxeram. A gente falou da lua e a gente falou do carro. E eu senti de falar da estrela. Por quê? Porque a estrela, ela traz uma mensagem de esperança. E nada mais pertinente do que a gente falar hoje sobre esperança, né? Cada vez que o ano vira, se renovam toda a esperança, toda a expectativa de mudança, tanto na vida sentimental, quanto na vida financeira, no trabalho, na interação com a família. Então, nos projetos, né, que a gente traça para aquele novo ano. Então, a esperança, ela é a palavra-chave de hoje, né? E para a gente falar sobre esperança, eu vou começar um pouquinho diferente, né? A gente sempre traz contextualizando as coisas, e hoje os temas, né? Os conceitos, e hoje eu vou começar com as cartas, tá? Esse aqui é um dos tarôs, tá? Olha só que lindas são as cartas falando da estrela. E se vocês repararem bem, essa estrela, ela tem uma mulher nua com dois cântaros, né? Um jogando a água na terra e a outra num rio, né? Tem essas estrelas aqui. É uma estrela de 8 pontas. Olha ela aqui de novo. Esse é do Rider-Waite. E tem essa daqui também. Eu sempre gosto de exibir os tarôs diferentes. Por que eu faço isso? Para mostrar que, independente do tema, né, do deck, a estrela sempre vai ser estrela, ela sempre vai falar da mesma mensagem. E aí a gente vai para uma batida que a gente sempre faz, né? É uma repetição. A estrela, ela está vindo no arcano, ela vem no arcano 17. Esse arcano, a estrela, ela faz parte dos 22 arcanos maiores. E aí a gente vai nessa, porque a gente vai sair daqui, ou pelo menos de todos os vídeos, pelo menos deck de tarô, vocês vão saber o que é e quantas cartas são. Então vamos lá. O deck de tarô tem 78 cartas, dividido em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, sendo que eles são divididos em arcanos, que significa mistérios,
caminhos, enigmas, e hoje nós vamos desvendar o enigma, o arcano, a estrela. A gente, quando está estudando uma lâmina, olha eu trazendo outro nome, né? Uma lâmina, uma carta, um arcano, a gente está estudando as imagens arquetípicas. E aí você me pergunta, o que são imagens arquetípicas? São os arquétipos em ação na nossa mente. E o que são os arquétipos? São um conceito da psicologia, né? Que vai falar, essa é a maneira mais fácil, né? Que eu trouxe pra gente falar sobre arquétipo, que vai falar com o nosso inconsciente. Lembra daquela historinha que o nosso inconsciente absorve 80% de toda a informação e 20% é a nossa mente consciente? Então, é nessa pegada. E como tarô não se decora, tarô não é decoreba, tarô se entende, se compreende, a gente vai fazer um exercíciozinho, tá? Do que a estrela remete, qual a informação que ela traz pra gente. Então eu separei aqui uns exemplos, né, do que a estrela é no nosso mundo. A gente vai falar aqui do nosso mundo, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, pela astronomia, a estrela é um astro de plasma que possui luz própria. A estrela, dentro do interior dela, ocorre um processo conhecido como fusão nuclear. Essa fusão nuclear, ela é responsável pela energia que forma a luz dentro da estrela. E a estrela, ela possui luz própria, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque essa luz da estrela, a gente faz com que a gente as enxergue no céu à noite, mas a gente tem uma estrela principal, o Sol, né? O Sol é uma estrela. E o Sol, ele é tão grande, tão potente, tão cheio de energia, que a gente enxerga ele durante o dia. Então, a estrela, ela traz esperança, ela traz vida, ela traz vitalidade, né? E a estrela também, na nossa cultura, né? Quando a gente pensa, a gente passou pelo Natal agora, a gente lembra da estrela de Belém. E aí você, na estrela de Belém, o que te remete à estrela de Belém? O que ela fez? Ela iluminou e guiou os 3 reis magos até a manjedoura, até o menino Jesus. Então, a estrela, ela é guia também, ela pode ser guia. A estrela, quando ela é cadente, a gente tem uma cultura, né, de fazer pedidos para ela. Quando eu era criança, tinha muito isso, né? Uma estrela cadente faz um pedido para ser realizado. Então, o que você está colocando ali naquela estrela cadente? A sua fé, a sua esperança de que aquele pedido vai se concretizar. Então, você está colocando fé. Então, assim, a estrela pode ser o caminho, estrela pode significar fé. Tem a estrela da história da Cinderela, tem a fada madrinha, né? A fada madrinha, ela é uma estrela disfarçada e ela, no meio da noite, ela aparece para Cinderela. Então, quer dizer, está personificando que vem uma divindade dali. Ou então que a Cinderela é esquizofrênica. Mas tirando esse fato, se reporta ao divino, né? E aí a gente tem as estrelas de cinema, estrelas de música, que remete a sucesso, né? Que você chegou lá, a fama, né? A celebridade também fala disso. Tem as estrelas que a gente usa para poder pontuar, né? Para poder avaliar determinados setores e até pessoas. A gente tem isso no Uber, né? Quando a gente termina de pegar um Uber, a gente avalia as pessoas pela quantas estrelinhas você dá. Na música, a gente já falou, deixa eu ver o que mais. Nos hotéis a gente também coloca as estrelinhas. E eu
tô me lembrando aqui porque essa semana eu assisti 2 filmes e todos eles citaram a estrela Michelin, né? Estrela Michelin é uma pontuação, uma graduação máxima que um restaurante ele pode ganhar quando ele atinge lá a sua eficiência máxima. E também se remete a sucesso, a algo bem sucedido, né? E que você vai ser bem servido naquele local. Então, assim, a estrela, já no nosso mundo, sem se aprofundar no tarô, a estrela por si só ela já traz muita informação boa. A estrela, ela tem um lado sombra, né? A gente já conversou aqui que tudo nesse mundo é dual. Nada é só luz. Tudo tem seu lado sombra. Nós também, né? A gente não é o tempo todo bonzinho, né? A gente tem o nosso lado sombra. Então vai depender muito daquilo que a gente foca. Mas a estrela, de todos os arcanos, o lado sombra dela, ele ainda é o menor de todos, né? Ela tem uma potência tão grande, ela tem uma pegada de esperança ela é tão enorme, essa energia dela, que raramente ela vem trazendo mais notícias. E aí a gente vai trazer um pouquinho dela como arcano, né, do tarô. E aí eu te digo, tem muita diferença daquilo que a gente já trouxe, daquilo que a gente já falou? Não tem. Porque o que o tarô vai fazer, ele vai acrescentar informações, né, das imagens arquetípicas que ele traz. Ele vai trazer informações sobre quem é essa mulher, quem são esses cântaros, esse céu, essas cores, e isso vai enriquecer a nossa leitura. Mas por que eu estou fazendo esse caminho? Por que eu resolvi fazer esse trajeto hoje? Porque para te mostrar que ler tarô não é difícil. Basta a gente colocar o nosso inconsciente, né? A gente trazer para a consciência o que está no nosso inconsciente. É totalmente entendível. Faz total sentido com tudo. A gente vê o significado dos arcanos no nosso dia a dia, na nossa vida, na TV, num restaurante que você vai, num aplicativo que você pega. Então, assim, por mais que a pessoa olhe assim, poxa, são 78 arcanos, é muita coisa. Não é difícil. Pelo contrário, é mais fácil do que você imagina. E aí, continuando, eu vou mostrar de novo aqui pra gente dar um embasamento. Você tá vendo essa mulher? Ela está nua, né? Ela não tem medo. Pode ver que ela não tá assustada, ela não tá com vergonha da nudez dela. Ela tá no lugar dela ali. Isso quer dizer o quê? O arcano estrela, ele vem logo após a torre, né? Para quem ainda não assistiu, a gente tem tanto no Instagram quanto no YouTube, né? No YouTube, para quem gosta de pegar a sequência lá também é mais fácil, acredito, né? Para olhar, a gente já falou sobre a torre. E a torre, ela vem naquela pegada do tudo ruiu, desabou, reconstrução total, pede para você reavaliar tudo e construir bases sólidas. E ele vem numa pegada destruidora mesmo, né? De romper todos os alicerces e falar, começa de novo, reveja suas bases, reveja sua estrutura. E logo após vem a estrela. A estrela, ela vem falando o quê? Vem falando de esperança. Uma vez reconstruído toda a torre novamente, uma vez reformulado as suas bases, você pode ter esperança que um novo caminho vai surgir, que uma nova perspectiva vai acontecer. Ela vem ali iluminando, né, o seu amanhã.
E o mais interessante também é que esses cântaros, né, pode ver que ela joga um na terra e o outro na água, assim como a gente falou do arcano carro na sexta-feira, que tinha os 2 cavalos, um representando a razão e outra emoção. A gente tem esses 2 cântaros também, mostrando que precisa-se de equilíbrio, não é? A vida, ela tá sempre falando do equilíbrio, assim como o carro falou que é preciso você segurar as suas rédeas e guiar a sua vida para não deixar te levar nem para o abismo, nem quebre o carro, né, que é a sua vida. A estrela vem falando também desse equilíbrio. A estrela ela vem no número 17. A estrela somar 1 mais 7 dá 8, que dá 4 e 4. 8 é o número também da carta da justiça. E aí vem 4 e 4. Balanceando, mostrando que precisa-se de equilíbrio. Precisa equilibrar a razão com a emoção. Precisa equilibrar o espiritual com a matéria. Porque a estrela também vem nessa pegada do espiritual, né? E aí a gente tem essas estrelas aqui, se você contar, são 8 estrelas, mesmo com essa estrela maior. São 8 estrelas, né? Mostrando novamente 4 e 4 o equilíbrio, tá? E essa estrela do meio, ela é, porque você pode ver aqui no Rider-Waite, não sei se dá pra, parece que é 3 aqui, parece 6, 7, não, é uma estrela dupla, tá? E é uma estrela de 8 pontas. Que quem entender o arcano, a estrela, vai também enxergar um novo caminho que essa estrela guia, que ela mostra, né? Porque depois da torre toda destruída e você refazer todas as suas bases, e também ele vem mostrando um caminho diferente. Essa água é azul, né? Remete também um pouco de Marsella, dá para perceber melhor, que faz uma referência ao arcano da temperança também, que ali vem os 2 cântaros também, mas a mulher ali, ela está vestida, e aqui ela está nua, quer dizer, ela se despiu de toda aquela couraça, de toda aquela opinião alheia. Ela tá nua ali, plena, porque ela se libertou. É uma libertação, sabe? É uma libertação de opiniões alheias, de opiniões e também de aquela coisa da gente não pegar a nossa rédea da nossa vida e ficar dando ouvido para as pessoas quando a gente não sabe o que fazer, entendeu? Então a estrela ali, essa mulher nua, ela te diz assim: me libertei, não vou ouvir opinião de mais ninguém, eu sou plena. Tanto é que ela tá aqui nua de boa, então ela tá dizendo assim: eu sou plena. E essa água, sendo azul, ela fala dessa parte espiritual também, né? Desse rio, desse novo rio que tá colocando essa água em curso, que tá se formando, porque esse rio, ele tá se formando com o cântaro que ela tá jorrando ali. Então a estrela, ela vem falando disso, de novos caminhos, de libertação, de você estar plena, dona de si, de você balancear, de você ter o equilíbrio da sua vida, da sua razão com a sua emoção, né? Do seu espiritual com o seu material. Por que eu falo isso? Porque a estrela, como a gente falou, ela tem um recado, uma mensagem muito positiva, mas ela também tem o seu ladozinho sombra, né? E o ladozinho sombra da estrela é quando às vezes você se dedica muito ao espiritual
e esquece que a gente está na matéria, né? Sabe quando o pessoal fica fazendo chacota de gratiluz, de tudo? É quando a pessoa está muito assim, na empolgação, né? Tudo vai dar certo, e é isso, e só fica na empolgação e não parte para ação. Então esse é o lado sombra. É que a gente tem que lembrar que o universo faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa. Sempre tem eu gosto de fazer assim, tem uma parceria, né? O universo com a gente, porque tudo é energia, a gente tem que colocar a nossa energia no projeto. Então a gente tem que partir para ação também. E eu achei muito interessante também que esse rio ele também pode significar o fluxo do tempo da vida, né? O passado, o presente e o futuro. O que se aprendeu, o que se aplica e o que você entrega para o universo, para Deus, para a fonte criadora, seja qual for, né, a sua crença. Então esse fluxo, esse rio, ele vai falar disso, passado, presente e futuro, que você aprendeu, o que você aplica hoje e o que vai acontecer no futuro, que você entrega para o universo, porque não é para você se preocupar com o futuro. Lembra que a gente já falou que ansiedade é quando a gente fica pensando muito no futuro e a gente não faz no presente, porque o futuro é sempre o dia de amanhã e o futuro depende muito do nosso presente. E se a gente ficar só com a cabeça lá, a gente entra em parafuso, fica ansioso e esse futuro não vai chegar nunca. Então, é a gente ter fé, a estrela lá fala disso. Tenha fé que o futuro vai chegar, mas você tem que fazer hoje para ele acontecer, né? Para você ver um prédio pronto, construído, você tem que começar o seu tijolinho ali, fazer sua fundação e colocar seu tijolinho em cima de tijolinho agora, porque senão não vai ter prédio no futuro. A estrela vem trazendo isso, ela te dá força, ela te dá esperança, mas ela também fala para você ação, não fica só esperando cair do céu. Deus, sabe aquele ditado, Deus todo santo ajuda quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga? É aquela coisa, ajuda, as oportunidades boas aparecem, mas você tem que estar no lugar certo, na hora certa, você tem que fazer a sua parte, né? Como me lembro muito de uma consulente que eu fui atender, e ela sempre perguntava se o emprego ia chegar. O meu emprego vai chegar? Meu trabalho? Quando é que eu começo a trabalhar? E aí, né? Fazia muito tempo, toda vez que ela vinha, ela perguntava do trabalho. Mas você pergunta pra ela, você foi lá naquele trabalho que você foi indicada, você apareceu? Porque eu mesma cheguei a indicar ela para uma oportunidade de emprego. Eu não curto muito fazer isso, né? Mas eu perguntei para um cliente meu, para quem não sabe, eu sou contadora, então eu perguntei para um cliente meu se tinha a vaga, se eu podia indicar alguém, e eu indiquei e ela não apareceu nem para entrevista. Então assim, o que adianta você ficar pedindo, né, uma oportunidade para Deus e para o universo, e na hora de você chegar e ir lá você não faz, não executa? Não vai acontecer, né? Você tem esperança de quê? Cai do céu não vai. Então, essas coisas a gente tem hora que a gente tem que falar sério com o consulente, né? Na outra vez que ela apareceu, eu já falei, lógico, fui educada, mas eu já falei de forma mais forte, né, de uma pegada mais forte. E falei pra ela, se você não fizer a sua parte, não adianta você vir aqui, vai vir aqui 10.000 vezes, as cartas vão falar N vezes aqui que a oportunidade está batendo na sua porta, mas se você não abrir a porta, ela não acontece. A gente tem que estar com os ouvidos, os olhos abertos
porque a oportunidade chega para todo mundo. Eu tenho para mim, eu sempre falo isso, né, que não existe uma pessoa no mundo que possa falar assim, eu nunca tive oportunidade nenhuma, porque o mundo ele é justo, o universo ele é justo. A oportunidade bate na porta, mas existe duas situações, ou você não escuta, ou você, aliás, três, né? Ou você não escuta, ou você não está pronto para ela, ou você está pronto para ela, escuta e abre a porta, abre a janela, abre a porteira e vai ser feliz, né? Porque a gente também, quando projeta algo, né, para nossa vida e acredita que aquilo vai acontecer, você tem que estar preparado, sabe? A fome com a vontade de comer, a oportunidade chega e você está pronto, né? É igual aquela oportunidade de promoção no emprego, né? Você está esperando uma promoção para morar em outro lugar. De repente você está numa empresa aí que é multinacional e você está querendo muito, você é capacitado, mas você não foi fazer o curso de inglês para falar inglês. E aí a oportunidade bate na sua porta. Fulano, você é um ótimo funcionário, você preenche todos os requisitos, e aí, vamos embora? Aí você fala, não sei falar inglês. Como é que você vai morar no estrangeiro? É um exemplo de estar pronto para a oportunidade, né? Tem aquela musiquinha, né? Quem sabe faz a hora. Quando a hora chega, você tem que estar pronto para fazer valer a oportunidade que a estrela trouxe, a esperança. E aí, eu gosto muito dessa parte, né? Que a gente aprende, a gente aplica e a gente entrega para o universo. E aí as coisas seguem o seu caminho natural como tem que ser, sem ansiedade. Aí você vai falar, André, é muito fácil. Não, eu sei que não é fácil, também sou um ser humano, mas a gente tem que aprender a dosar o remédio, né? A dourar a pílula, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Isso é uma das coisas que vem com a maturidade. A gente tem que aprender. Por isso que eu digo que o tarô é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, né? E vou repetir aqui novamente. O tarô ele fala da trajetória do louco passando por cada carta e chegando ao mundo, né? E você vai passando e vai aprendendo cada trajeto. E se você não aprendeu, você não sai daquela carta. Estou falando de modo vivencial mesmo, né? Porque enquanto, por exemplo, na torre, enquanto você não construir os seus alicerces, você não chega na estrela. E a estrela, ela ainda tem uma outra visão. Eu não falei que a estrela é no 17, 1 mais 7 dá 8, e 4 e 8 é o número da justiça, e a gente pode falar 4 e 4 equilíbrio justo, né? Para você, é a dosagem certa. Mas a gente pode ver por outro ângulo também. 17 é 8 mais 8 mais 1. 8 mais 8 é equilíbrio. E o 1? Quem é o 1? O 1 é o mago, dizendo que ele vai fazer a roda girar. A roda da fortuna. Ele vai, porque o mago ele não fica parado, é que ele coloca para jogo. Então, o mago vai falar assim: equilibre isso aí, porque eu tô fazendo a roda girar. Equilibre isso aí, aprenda a sua lição, porque as bases vão mexer novamente. E se o seu alicerce não estiver legal, vai ruir, né? A estrela, ela traz essa esperança, a esperança de um novo caminho, a esperança que os seus alicerces estão sólidos, que você aprendeu com a torre e agora você está passando por um momento de estabilidade, né? Onde você pode respirar e falar assim, bom, essa caminhada aqui eu cheguei no arcano que eu vou respirar, eu vou projetar aqui porque eu ainda tenho que chegar no mundo, né? Você vai aprender a equilibrar, a ser você, né? E esquecer opiniões alheias, esquecer o que a pessoa está falando para você, porque as pessoas ela tem mania de achar que a gente tem que se enquadrar conforme o quadrado dela. E é aquela história, nem sempre aquilo que funciona para você funciona para mim. Então a gente tem que achar o que funciona pra gente. Às vezes para o outro funciona o quadrado, mas para mim funciona o triângulo.
E aí eu tenho que ser plena o suficiente para quando a pessoa vir falar do quadrado, eu falo, não, para mim funciona o triângulo. E tá tudo bem, cada um respeitando o seu limite. Mas a gente tem que aprender a se impor. Porque a tendência, e não é maldade, a tendência natural do ser humano é achar que o outro tem que se enquadrar junto com ele, do jeitinho dele. E cabe a nós aprendermos a dar os limites necessários para as pessoas e falar, não, é aqui o meu limite, a gente vai se dar muito bem, você me respeita, eu te respeito. E aí a estrela ela vem falando disso, né? É impressionante que às vezes a pessoa só acha que a estrela é esperança, mas essa mulher nua ela fala muita coisa. Essa mulher nua ela vai falar de mais coisas ainda, né? Depende da visão que você explora, do foco que você dá. Eu hoje resolvi trazer esse foco da estrela porque a gente está falando de novos caminhos, de novas esperanças, de novos rumos. Então eu quis dar esse enfoque. Mas lógico, cada arcano ele fala de N possibilidades, né? A gente podia ficar aqui uma noite inteira também explorando a estrela. Mas como eu quis trazer ela para falar desse ano, né? Da esperança de um ano que vem, né? De um ano todo, de 360, que agora não são mais 365 dias, a gente já queimou 4 aí, né? 361 dias pela frente, então tem muito ainda chão para caminhar. Então que a estrela ela traz essa esperança e ela espera também que a gente assuma a nossa posição, né? E equilibre esses cântaros aí e aprenda com esse rio, né? Então a gente continuando aqui, a gente já falou, então eu vou dar uma definição aqui, né? Eu não gosto de falar de palavras-chave, mas a gente já abordou isso tudo aqui em cima, né, no que a gente foi falando aos poucos. Então, tudo que eu for falar aqui é o que a gente já viu. E é o mais interessante, a gente só teve uma conversa. Como eu disse, não é decoreba. Então, a lua, ao lado luz dela, ela vai falar da esperança, das expectativas para o melhor, da fé presente nos momentos mais desafiadores, né, da confiança, da liberdade, do sucesso, da confiança no divino, do otimismo, dos novos caminhos, né? Da proteção divina. Porque a estrela ela também fala disso, né? Ela fala da proteção do divino, ela fala de Deus, ela fala dos mestres, dos mentores, né? E aí o lado sombra a gente também já falou, né, que é o excesso de otimismo utópico, né? Aquele excesso de otimismo paralisante. Você fica tão otimista, tão esfuziante, mas não parte para ação, não sai para executar nada e fica ali esperando cair do céu. Aí também a gente já falou que várias vezes não dá, né? Tem que colocar aqui. E a gente também já falou, né? Às vezes tem aquela pessoa totalmente entregue ao espiritual, né? E esquece da matéria e esquece que a gente tem boleto para pagar, né? O espiritual é maravilhoso, sim. Quando a gente está muito na matéria, a gente não enxerga e não ouve, né? O que na parte espiritual está falando pra gente e que faz parte, lembra? O equilíbrio, né? Entre o espiritual e o material. Assim como você está muito na matéria e não escuta o espiritual e vai fazer muita falta para a nossa vida, porque quando a gente está muito na matéria, a gente só doa, descarrega e fica vazio, né? Quando também a gente faz o contrário, só fica no espiritual, alimentando o espiritual, a matéria fica onde? Os boletos vêm, você é despejado, e aí vem cortar a conta de luz. Porque a gente está no mundo, né? Por mais que a gente seja espiritualizado, por mais que a gente queira ouvir o espiritual, mas a gente não pode esquecer que esse corpo aqui é matéria. A gente está na matéria. E uma vez na matéria, a gente não pode esquecer que ela existe. Assim como a gente não pode esquecer que o espiritual existe, a gente também não pode esquecer que a matéria existe. Então, é o equilíbrio. Na maior parte, né, que a gente tem feito essa jornada aqui, a gente fala muito disso, né?
do equilíbrio, sempre trazendo o equilíbrio para o nosso conhecimento, né? Nessa trajetória. E aí, uma experiência também que eu trago para mim é que assim, hoje você está me ouvindo aí, mas espero que num futuro muito, muito próximo, né, eu esteja falando com tarólogos. E quando a gente se torna um tarólogo, é igual gato, né? Eu digo assim, que gato, assim, se adota um, daqui a pouco acho que eles se comunicam, né? Tem alguma comunicação extrasensorial, daqui a pouco tem um monte, e às vezes de um gato você tem 2, 3 gatos, vai chegando gato, você não sabe de onde. Tarólogo é assim, você começa nessa vida de tarô, você conhece um que joga, aquele que joga, vai surgindo tarólogo para todo lado. E é muito legal que essas amizades que a gente faz, a gente, além de trocar conhecimento, a gente troca tiragens de cartas, né? E quando eu entrei nessa vida de estudos do tarô, nessas trocas, né, eu até perguntei se esse era o caminho mesmo que estava se mostrando para mim, porque eu estava meio insegura, né? E quando a gente lê pra gente, lógico, a gente tem que treinar com a gente, mas somos seres humanos, né? Às vezes bate aquele medinho, e eu fui tirar com uma colega e saiu, né, aquela estrela enorme, né? Eu lembro que saiu o Sol, o Papa e a estrela. Eu sempre falo aqui com vocês, né? O arcano, ele vai depender muito dos outros numa tiragem de tarô, da interpretação dos outros, todos influenciam. E eram arcanos que mostravam ali que estava se pronunciando um novo caminho para mim, um novo rumo, né? Uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida também, né? Com o Papa ali dando toda a autoridade espiritual que aquela mensagem trazia, com o Sol, né, com toda a força dele endossando, e a estrela lá, linda e plena. Então assim, na maioria das tiragens a estrela sempre vai vir numa pegada muito positiva, uma pegada muito certeira, né? Raros são os casos que a estrela vai trazer um recado contrário, mas vai depender muito dos outros arcanos, das outras cartas que vem acompanhando. Por isso que é importante a gente conhecer cada arcano, cada carta, o que ela vem dizer, porque nessa hora a gente faz aquela combinação para dar o conselho do tarô. E aí eu trouxe também uma pergunta aqui: por que a estrela é importante na nossa vida? O que ela traz, além de ser esperança, né, de importante na nossa vida? Então, eu não vou trazer muito spoiler, porque sexta-feira eu pretendo falar do Sol. Hoje eu tô vindo na pegada da estrela, né? A estrela, né, ela tem essa potência, ela tem luz própria, ela tem essa força dentro dela, uma força energética, né? E não só, estou falando de forma espiritual, abstrata, não, estou falando de uma forma prática e real, porque o Sol, ele traz o que pra gente? Calor, mas não é só calor, ele traz vida, né? Ele traz esperança. A gente depende do Sol para que a plantação ela cresça. A gente precisa do Sol para que os animais, para que o gado, né, reproduza com saúde. A gente precisa do Sol para trazer esse ânimo, essa vida. E a gente precisa do Sol para muita coisa, mas eu vim trazer isso aqui, sabe? Quando a pessoa tá meio deprimida, né? Lógico, por N problemas, mas tem uma coisa química no nosso corpo também que acontece quando a gente não toma sol, né? Que é a falta da vitamina D, e que muita gente às vezes não sabe. Falta de vitamina D da depressão, ou seja, falta de sol da depressão. Então muitas vezes, às vezes, para quem não sabe aqui, ir ali tomar um solzinho, né, da manhã, não precisa ficar torrando no sol,
Ali tomar um sol, se reenergizar, já vai fazer uma diferença enorme na sua vida, né? Já vai fazer uma química ali e vai fazer com que você enxergue os seus problemas de outra forma. Vai fazer com que você veja um caminho novo para sair daquela situação. Simplesmente a estrela vai te mostrar a saída. Porque você tomou sol. Porque sol é vida, né? E uma coisa assim, a princípio tão boba, né? Mas que faz toda uma diferença. Imagine você enclausurado dentro de casa, não tomando sol, não tomando nada. E ali só na síndrome do vampiro, né? Nas sombras, só pensando em problema, em aborrecimento, depressão certa. Isso se não te levar para um abismo. Agora imagina, só imagina, traz aí para a tela da sua imaginação um dia lindo de sol, uma praia maravilhosa, aquele mar enorme, azul, dá até vontade de sorrir, né? Traz vida, traz vitalidade. E é uma estrela. Olha só o que uma estrela faz na nossa vida. Quanta diferença essa estrela faz na nossa vida, né? Então a estrela ela fala isso. Esperança de um novo dia, esperança de uma nova oportunidade, esperança de viver. Respira e viva. A estrela ela vem falar isso, tá? A estrela vem dizer: olha, a torre já ruiu, refaça os seus alicerces, que agora tá tudo bem, tá tudo certo, siga o seu caminho. Esse é o recado que a estrela ela vem falar. E aí eu trouxe também alguns exemplos de tiragem, né? O benefício do arcano aqui para o trabalho, né? No trabalho ele vai falar de projeto bem sucedido, de sucesso no trabalho, ele vem falar de premiação, de promoção, e não é um trabalho qualquer. A estrela vai vir falar de um trabalho que faz diferença. Sabe aquela calçada da fama que tem em Hollywood? Que cada artista tem uma estrela ali no chão da calçada, deixando a marca dele. Isso quer dizer o quê? Que o trabalho dele foi tão bom que vai deixar uma marca para a eternidade. Então, no trabalho também pode ser um projeto que vai revolucionar, que vai fazer diferença. Não precisa ser um projeto que vai revolucionar o mundo inteiro, né? Seu projeto que vai reavaliar toda a estrutura da sua empresa, né? Ou do seu setor. Mas vai ser algo que vai mexer, vai deixar a sua marca. Então isso também é muito legal. No amor é bacana, né? No amor ele vai falar, se é um casal que está meio estremecido, ele vai falar de confiança renovada. Ele vai falar de amor que tem entrega. Sabe aquele amor que você se entrega de verdade pro outro, que está estampado na sua testa e na testa do outro, que vocês se amam? Eu me lembro muito daquele filme do Stardust, não sei se alguém aqui já assistiu, que justamente é uma estrela em forma de mulher, né? Então ela tá ali e toda vez que ela olha pro rapazinho que ela gosta, ela não consegue esconder isso, ela reluz. Então assim, é justamente isso, a estrela no amor. Você não consegue esconder, você brilha, né? Esse amor, ele não fica contido, parece que ele ilumina tudo e a todos, é contagiante. Ele vai falar também de sensualidade. Ele vai falar muitas vezes que você precisa colocar na sua relação um pouquinho mais de sedução, um pouquinho mais de pimenta. Você tem que ser plena, né? Tem que se amar primeiro, lógico, e depois também se mostrar, né, para o outro. Então, isso é muito legal. E
eu coloquei aqui também no financeiro, né? Ele fala de dinheiro inesperado. Esse dinheiro inesperado, quando eu falo, não é aquele dinheiro assim que vai cair do céu não, tá, gente? Esse dinheiro inesperado é de repente um trabalho que alguém te indique, você nem estava esperando, e aí você vai lá e ganha um bom dinheiro. Isso já aconteceu comigo, né? De eu estar aqui com os meus boletos para pagar e mentalizar com o universo e falar, olha, me arrume a solução aí para eu resolver isso aqui, mas eu sou pau para toda obra, eu tô a posto, é soldado no quartel. E aí, do nada, que nunca é do nada, né? Aparece alguém e fala, olha, te indiquei para fulano, você topa? Vamos lá, vamos fazer o trabalho. E aí aquele dinheiro vem, né? Ele fala também de bons investimentos, e ele mostra muitas vezes o caminho para fazer dinheiro. É como eu disse, né? Boas oportunidades que aparecem, às vezes que do nada, entre aspas, e para fazer dinheiro. Como eu já falei aqui, quem ganha dinheiro é criança, né? A gente faz dinheiro, né? A gente coloca a nossa energia ali para receber a energia do dinheiro de volta. E a estrela na parte espiritual. Ela vai falar justamente na parte espiritual, né? Ela vai falar de guiança. Eu falo de guiança, gente, essa palavra guiança para mim significa assim, é o seu mentor guia, é Deus, é o universo, fonte criadora, é aquele que você acredita que está te guiando nesse caminho, nesse trajeto, né? Nessa caminhada, que é a nossa vida também. E que é a caminhada aqui do louco, né? Essa trajetória do louco pelos arcanos também. E aí ele vai falar de pessoas intuitivas, ele vai falar da grande conexão dessas pessoas com os mentores e com o lado espiritual. E aqui eu não estou falando de mediunidade, nem paranormalidade e nem de reencarnação, ou pessoas que veem, sabe, evidência. Não estou falando disso, eu estou falando de conexão com o espiritual. E o que é a conexão com o espiritual? Somente é aquele momento em que você para meditar, para orar, que é uma meditação, e que vem aquele pensamento que a gente acha que é da gente e não é, nos guiando, nos intuindo de como proceder, de como fazer, de como se portar. Isso é conexão com o espiritual, né? Que muitas vezes as pessoas confundem com vidência, com mediunidade e com outras coisas mais. E às vezes o espiritual, ele precisa de tão pouco para se comunicar, ele precisa de tão pouco para falar pra gente o que tem que ser feito, né? Eu até me emociono, desculpa. Porque eu sou sensível e eu sempre coloco a minha intuição a serviço. E foi me falado muito da estrela, muito. Por isso que eu estou trazendo a estrela hoje, porque eu acredito que ela vem falando de um caminho, né? Um caminho de esperança para mim, para você, que a gente pode deixar as nossas preocupações na mão daquele que a gente acha que é maior que a gente, daquele que a gente acredita, né, de Deus, de Jesus, e que ele pode fazer pela gente. Mas ele pode fazer, mas não sozinho. A gente tem parceria aqui nesse mundo. A gente não é nada sozinho, mas a gente também não pode cruzar os braços. A gente tem que fazer a nossa parte. E quando a gente se conecta, né, a gente se emociona, a gente escuta, a gente ouve. E esse ouvir, às vezes eu falo, não é ouvir uma voz, é um entendimento que vem, né? E isso é se conectar com o espiritual. E precisa só de um pouquinho de tempo, do seu tempo, para se ligar com esse espiritual. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um comentário aqui
se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, né? De repente, como eu estou aqui escolhendo arcanos aleatórios, de repente você tem um arcano especial que você tem dúvida, que você quer que eu fale, e aí você deixa aqui. Eu vou olhar com carinho e vou fazer um vídeo sobre isso. Curte, compartilha com outras pessoas que você acha que esse vídeo vai agregar, porque eu não procuro só dar uma explicação que você pode achar num livro. Aqui eu trago de uma forma que você entenda o que é o tarô. E aqui eu mostro para você que ele transforma, sim. Ele transforma vidas e ele faz esse trabalho de autoconhecimento com a gente. E eu sempre falo, eu não estaria aqui falando isso se fosse uma mentira, porque eu sou péssima mentirosa. E aí eu digo pra você, transforma e é uma ferramenta maravilhosa. E é isso. Um grande beijo e até sexta-feira.